A cura do coxo de Formosa, a esperança para você. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Graças a Deus. Pai, nós estamos na sua presença, porque esse é o lugar em que nós vivemos, na presença do Senhor. E neste momento, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, assim como soprou sobre os teus servos, ó Deus, o poder e a unção no Pentecoste, pedimos que o teu Espírito Santo sopre sobre cada um de nós o entendimento da palavra. Coloque em nossa boca, Senhor, a palavra que vá ao encontro da necessidade de cada um nessa noite, para que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo. E que todo espírito contrário a Deus caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A cura do coxo e a esperança. Vejam só que quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele descreve as grandes virtudes que Deus espera que nós tenhamos, a Bíblia, então, ela lista 3 grandes virtudes. A Bíblia fala sobre a fé, a esperança e o amor. E coloca ênfase, dizendo, dessas 3, a maior é o amor. E o interessante, então, é que a esperança, ela está, então, entre as 3 maiores virtudes que o ser humano pode ter. A esperança está entre elas. E olha que coisa curiosa. Ao tentar explicar a resistência da esperança, que a esperança, no ditado popular, sempre diz assim, a esperança é a última que morre. A esperança nunca acaba, ou seja, há uma ênfase na esperança. Ao tentar explicar a resistência da esperança, a mitologia grega, ela conta o mito da caixinha de Pandora, não é? Resumidamente, havia aquela caixinha e a mulher não poderia, não é? Ninguém poderia abrir aquela caixinha, mas a mulher, como era muito curiosa, ela resolveu abrir a caixinha, porque era proibido, não pode ver o que era essa caixa. E a mulher, então, um dia tentada, foi lá e abriu a caixa. E quando abriu a caixa, saíram muitas coisas da vida. Muitas, inclusive coisas ruins, saíram daquela caixa, sentimentos, emoções. E ela, vendo aquilo desesperadamente, ela fechou a tampa da caixa. E só restou a esperança. Só a esperança ficou naquela caixa. Daí porque se diz, né, que só resta a esperança. Foi a última que ficou ali. Ou seja, que a esperança, então, ela resiste. Diz, então, que a última a ser vencida é a esperança, com essa ideia da mitologia grega. Mas veja só, que embora o amor seja a maior das 3 virtudes, né, o Espírito Santo, olha como ele fez, gente. Olha como a Bíblia apresenta isso aqui. Diz assim, os maiores são a fé, a esperança e o amor. Sabe o que eu estava estudando esse texto, enxergando? A justa posição das palavras. A justa posição. Como assim? Quando Paulo descreve, então, ele coloca a fé, a esperança e o amor. Olha que justa posição mais interessante. Quer dizer que a esperança, onde ela está?
ela está entre a fé, está entre o amor. Mas isso não é simplesmente uma enumeração aleatória que se faz, absolutamente, porque essas três virtudes, ou seja, vamos falar da esperança. A esperança, ela é deflagrada pela fé, e a esperança, ela é sustentada pelo amor. Então quer dizer que ela está no meio propositalmente, porque a esperança começa com fé. Daí nós vamos enxergar a diferença entre a verdadeira e a falsa esperança. Quer dizer, então, que a fé é o início da relação espiritual. Por isso, então, ela vai à frente. E depois nós temos a esperança. A esperança fica no meio, porque ela é mantida pela fé e é mantida pelo amor. E na justa posição, na base. Gente, não é em último lugar que ele citou o amor. Não é em último lugar. Ele citou o amor na base. O amor é a base. Então nós temos o amor na base, sustentando a esperança e a fé. E a fé no meio, e a esperança no meio. Ou seja, ela está protegida, ela é levada pela fé e é sustentada pelo amor. Então, nós enxergamos isso aqui, porque a Bíblia fala que o amor tudo suporta. No sentido de suportar, de carregar, de manter, de não deixar perder, de resistir, de carregar tudo. Então, essa é a ideia, nós carregamos tudo, o amor carrega tudo isso. Então, a fé e o amor, eles convergem para a esperança. A fé e o amor, eles vão convergir as suas virtudes para a esperança. Daí porque a importância de nós vermos a esperança aqui na nossa visão bíblica. Então nós pensamos, que esperança podemos ter? Como primeiro tópico. Segundo, falaremos sobre falsas esperanças. E terceiro, a verdadeira esperança. São 3 ideias, então, que nós vamos desenvolver aqui na nossa linha de raciocínio. Então, veja só, que esperança podemos ter? Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, ela atuou na Segunda Guerra Mundial, em especial na Itália. A Itália era um dos 3 países do chamado eixo, não é, que era formado por Japão, Alemanha e Itália. A Itália era um dos 3 países do eixo. E os pracinhas brasileiros que formavam a FEB foram mandados para a Itália. E a garra, a coragem, a ousadia daqueles homens impressionou o inimigo italiano. Porque quando eles viram a bravura dos pracinhas brasileiros, porque olha só, um dos grandes feitos na história da Segunda Guerra é a tomada de Monte Castelo. E impressionante, queridos, é que Monte Castelo, ela foi tomada pelos pracinhas brasileiros. Eles lutaram contra metralhadoras entrincheiradas, e olha só, numa posição prejudicada, porque eles vinham de baixo para cima, em cima metralhadoras entrincheiradas, e eles armados com facas e baionetas. Essa é a história. Como é que homens com facas e baionetas conseguem enfrentar metralhadoras entrincheiradas? E eles tomaram o monte, porque era muito estratégico para a batalha. E, ou seja, num ato de heroísmo, de dedicação, de coragem, tomaram o Monte Castelo. Só que o inimigo, eles ficaram preocupados com a coragem dos pracinhas brasileiros. Sabe o que eles fizeram então? Eles, para quebrar a determinação deles, para abater aquele ímpeto que eles tinham aguerrido de guerra, os italianos começaram a distribuir panfletos entre os brasileiros, noticiando que o Brasil estava sendo destruído pela Alemanha e que as famílias brasileiras estavam sendo mortas, e diziam que a família deles, enquanto eles estavam ali na Itália, a família deles estava sendo morta no Brasil, para deixar, sabe o quê? Para fazê-los ficar desesperados, para tirar deles a esperança, para tirar deles aquela garra, para lutar, para vencer, para combater. O inimigo queria roubar deles a esperança de que eles estavam vencendo e de que eles poderiam vencer. O inimigo queria colocá-los em desespero, fazê-los desistir da missão e voltar para proteger os seus familiares e proteger o Brasil. Mas era mentira. Era mentira. O Brasil nunca foi atacado. Era uma estratégia, já que eles não conseguiram vencê-los no combate homem a homem,
disseram: vamos usar então astúcia, vamos semear mentira entre eles, vamos distribuir mentiras entre eles, quem sabe assim eles desistem, quem sabe assim nós enfraquecemos essas pessoas. Então, até hoje, o inimigo espiritual, ele usa mentiras para roubar a nossa esperança. Usa mentiras para tentar nos desviar do caminho de Deus, para nos fazer desviar do propósito de Deus. Então, nós não podemos aceitar essas artimanhas malignas, não podemos acreditar na mentira. Mas veja só que para nós estamos agarrados à verdade, precisamos conhecê-la. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira vem, nós não damos crédito a ela. Nós não aceitamos a mentira porque nós conhecemos a verdade. Nós temos a verdadeira esperança. Então, já que o inimigo usa tantas mentiras, meus queridos, às vezes não é só mentira, às vezes são notícias falsas, notícias ruins, notícias desagradáveis, coisas que fazem os outros sofrer, notícia que não faz bem a nenhum de nós. O inimigo, ele tem sido especialista em fazer isso. E eu fico, impressionado que como é que as pessoas são difusoras de más notícias. Tinha um amigo que faleceu, quase todo dia eu recebia um vídeo dele lá no WhatsApp, vinha lá o vídeo, bomba, bomba, bomba. Ele mandava bomba, bomba, bomba todo dia. Falei, gente, por que esse mesmo bomba, só notícia ruim, só coisa desagradável, que fulano fez isso, que o Brasil não tem jeito mesmo, que roubaram tanto, que fizeram tanto, que a injustiça é assim, só coisa ruim. Falei, peraí, por que esse homem fica sendo um difusor de más notícias? É para roubar a esperança. Se alguém pensa, não, meu Deus, tem jeito sim, nós acreditamos que é possível, aí vem bomba, bomba, bomba. Notícia ruim, notícia desagradável. Não, nós não podemos ser difusores de más notícias. Nós não podemos repassar a miséria e os flagelos. Ora, que bem isso pode fazer? Que bem isso pode fazer as pessoas difundir misérias e mazelas? Nós temos que ser pregadores da esperança. Isso sim, pregadores da esperança. E veja só, que a esperança, então, ela caminha com a fé e ela caminha com o amor. Então, essa deve ser a nossa ênfase, essa deve ser a nossa mensagem, esse deve ser o propósito do nosso coração. Ou seja, já que a Bíblia, então, nos fala da esperança, da força da esperança, do poder da esperança, temos que ser difusores, proclamadores da esperança, e não difusores de má notícia, de miséria, e o pessoal daí joga isso em grupo, esparrama logo, alcança 5, 10 mil pessoas. Notícia ruim, esparrama muito rápido. Agora, nós, como servos de Deus, nós temos que ter sempre uma palavra de fé. Tem uma palavra de fé. Quando alguém falar uma coisa que é desagradável, uma mensagem do inimigo, uma mentira do inimigo, tenha em contrapartida uma palavra de fé. Mas a Bíblia diz assim, quando Jairo estava levando Jesus à casa dele para curar a filha dele que estava doente, alguém chega e fala, já morreu, não adianta mais. Mas Jesus falou, não temas, crê somente, e a menina será salva. Palavras de fé. Palavras de fé têm o poder de anular os dardos inflamados do maligno. Então é preciso, essa é a nossa estratégia, essa é a maneira que nós temos para lutar. Então tenha sempre uma palavra de fé. Mas onde é que eu arranjo palavra de fé? Eu vou lá no YouTube e baixo uma lista assim, palavras de fé. Não, tem uma Bíblia chamada Palavra de Deus, que tem 66 livros e cheia de palavras de fé. Ou seja, precisamos então recorrer à Bíblia. Tem uma palavra de fé, tenha sempre uma palavra de amor. Tem uma palavra de amor. Essa semana eu estava conversando com um irmão e citando um antigo hino do cantor cristão, que tinha uma estrofe, que tem uma estrofe que fala assim, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Ou seja, então tem uma palavra de amor. Se alguém errou, se alguém transgrediu, se alguém tropeçou, se alguém fez um caminho errado, tenha para ele uma palavra de amor. Porque o que o inimigo quer é que esses momentos se tornem em flagelos para ser disseminado e levar à destruição.
Tenha sempre uma palavra de esperança. Queridos, o mundo está carente de esperança. Está carente de esperança. Por isso nós encontramos, meu Deus, tantas vezes e em tantos lugares, desespero, desesperança. Pessoas desistindo da vida. Pessoas, gente, sem direção, sem saber agora o que fazer da vida. Sabe por quê? Porque não tem esperança. Não tem esperança. Ora, o que é que nós fazemos então? Será que nós vamos deixar que isso aconteça? Que o mundo aconteça dessa forma? Que o mundo continue vivendo em desesperança? Não. Nós, como servos de Deus, precisamos ter uma palavra de esperança. Mas onde é que a gente encontra a palavra de esperança? Na Bíblia. Na Bíblia. Quando alguém fala que não vai dar certo, um caminho bom, um propósito bom, nós temos que ter na Bíblia a palavra que fala que o Senhor é o teu Deus, o Senhor é contigo, por onde quer que te andares. A Bíblia fala que o Senhor vai conosco, não temas, porque eu sou contigo. Nós temos que ter palavra, porque essa palavra, ela vai levar esperança às pessoas, de maneira que precisamos ser instrumentos de Deus para levar esperança às piores situações. Não importa qual seja a situação, precisamos levar uma palavra de fé. Precisamos levar uma palavra de esperança. E quanto pior a situação, maior a necessidade. Quem vai fazer isso? Nós. Nós somos instrumento de Deus para levar a palavra de fé, para levar a palavra de amor, para levar a palavra de esperança. Nós somos. Então, quando nós ouvimos ou quando alguém falar conosco alguma coisa que leve ao desespero, ao caos, à miséria, nós precisamos ter uma comunhão tão íntima com Deus, uma experiência tão profunda com a palavra de Deus, um relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo, que na hora há na nossa boca uma palavra, a palavra adequada. A Bíblia fala a palavra temperada com sal, ou seja, que vai ser adequada àquele momento, de maneira que não vai sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra de ódio, de desesperança, nada disso. Por quê? Porque nós somos os servos de Deus, somos mensageiros da esperança. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Queridos, agora, olha só, pode ter esperança? O coxo estava à porta do templo há quantos anos? A Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos. E o texto fala que ele nasceu assim. Era um coxo de nascença. Nasceu coxo e ele tinha mais de 40 anos de idade. Quer dizer então que há mais de 40 anos aquele homem era colocado à porta do templo. Imagina então ele, uma criança, talvez de 3, 4 anos, que já conseguia falar alguma coisa, já colocado à porta do templo para pedir esmola. E esse homem cresceu ali. E esse homem era conhecido por todos. Eles sabiam que estava ali desde criança. Agora era um adulto de 40 anos. E ele continuava mendigo, ele continuava coxo, ele continuava esmoleiro, ele continuava sendo carregado pelas pessoas para ser colocado ali. Ou seja, que esperança pode ter para esse homem? Qual a esperança dele? Se não conseguir umas moedas para comer o pão de cada dia, não tinha mais esperança? O que poderia mudar a vida daquele homem? O que poderia mudar a vida dele? Que situação poderia mudar a vida dele? Que esperança os familiares dele poderiam ter? Aí nós ficamos pensando, sabe, querido, que hoje nós encontramos também muitas pessoas assim, a vida tão estagnada, a vida tão marcada, às vezes sentenciada, dizendo, olha, esse é o destino, esse é seu estado, você nasceu assim, você vai crescer assim, vai morrer desse jeito. Ou seja, uma sociedade então que prega a falta de esperança para esse homem. Que esperança ele poderia ter? E aí nós ficamos pensando, que esperança as pessoas desse mundo têm? Meu Deus, quantas pessoas vagam por esse mundo, gente, como zumbis. A gente sai pela rua, a gente encontra aí uma turma, parece assim, alienadas, como fosse aquele demoniado gadareno,
pessoas feridas, flageladas, machucadas, que andam à revelia. A gente olha e diz, meu Deus, são como zumbis essas carrancas, que esperança tem para essa pessoa? Nós saímos aí pela rua, pelo centro da cidade, e nós encontramos milhares de pessoas apinhando os bares, os botecos, bebendo, se embriagando, e a vida deles é aquilo ali. Parece que não tem uma esperança além daquilo. Parece que a vida se resume naquele momento, naquela cena. Eu fico pensando, meu Deus, que esperança pode ter para essas pessoas? E as milhares que se drogam pelas ruas? Cada dia inventa uma droga nova, cada dia alguém explora aqueles drogados e eles vão definhando, morrendo, e nós olhamos para essas pessoas, olhamos para as cracolândias, para os lugares onde eles se amontoam, fumando lá os seus cachimbos. Eu falo, meu Deus, que esperança pode ter para essas pessoas? Visitei recentemente um hospital psiquiátrico, visitei todas as alas, em cada ala que você passava, pessoas disputando espaço nas alas psiquiátricas, enlouquecidas, e muitas delas parece que não é uma patologia, né, que simplesmente gerou na mente dela, mas são circunstâncias do mundo, de sofrimento, de falta de esperança, que levou essas pessoas a ficarem assim. E sem contar os tantos que se autoexterminam. A mídia não pode divulgar para não incentivar o autoextermínio. Quantas pessoas... Sabe o que é isso, gente? É o extremo da falta de esperança. É o extremo. E o número cresce. Famílias se dissolvem, famílias se acabam. E nós ficamos olhando isso. Olha o mundo no qual nós estamos inseridos. Só que nós não podemos compactuar com esse discurso. Nós não podemos concordar com esse discurso. Nós não podemos aplaudir esse discurso e nem fazer coro às pessoas que falam, não tem jeito, é assim mesmo. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que pregar que há uma esperança. Olha só aquele coxo lá na porta do Formosa do templo, mais de 40 anos. Então as pessoas que passavam para lá e para cá, possivelmente elas pensavam, coitado, né? Não tem jeito para ele, coitado, está fadado a isso, coitado, esse é o destino dele, coitado, e alguém ainda diz assim, né? Deus escolheu isso para ele. Tantas bobagens que as pessoas falam, sabe? E essas pessoas vivem assim, porque estão, de certa forma, ligados a falsas esperanças. Falsa esperança. Pior do que não ter esperança é ter falsa esperança. Porque a falsa esperança, ela promete, mas não cumpre. Ela engana, ela ilude. Então, essa falsa esperança ilude as pessoas, criando variantes que as levam a lugar nenhum. É assim. A esperança é como se fosse uma miragem no deserto, que ele pensa que tem água e caminha e só tem areia, e o sol está quente e ele vai acabar morrendo ali. É uma miragem, é uma ilusão. Mas como é que nós podemos identificar uma falsa esperança de uma esperança verdadeira? Como é que nós podemos identificar isso? Veja só, que volto lá no texto de Coríntios 13, que fala da virtude que Deus espera do homem. Fé, a esperança e o amor. A esperança verdadeira, ela começa com fé. A esperança verdadeira, ela é encabeçada, ela é levada adiante pela fé. E ela tem como suporte o amor. Então assim nós identificamos qual é a esperança verdadeira. Se essa esperança ela não vem de fé, e ela não tem como seu suporte o amor, é uma ilusão, é um engano, é uma mentira, é uma falácia, certamente. Agora, olha só que interessante, não é? Como é que começa a falsa esperança? Ela começa com mentira, não é com fé. Ela começa com engano. Então espera aí, se logo no começo a mentira, se logo no começo há engano, quer dizer que isso é uma falsa esperança. Não vai levar à salvação, não vai levar à virtude, vai levar à perdição maior. Veja só que a falsa esperança, ela é sustentada pelo ódio. Há pessoas que são motivadas pelo ódio. Há pessoas que são motivadas pela amargura, motivadas pelo egoísmo, pela injustiça. Isso é falsa esperança.
Ora, se é algo que nós fazemos, se é algo que nós esperamos acontecer, mas isso o suporte para isso é ódio, é amargura, é egoísmo, é injustiça? Não. Isso não é de Deus. Isso não é a esperança descrita na Bíblia, que tem a fé como cabeça e como suporte o amor. Não. A esperança verdadeira, ela tem essas características de fé e de amor. Se não tiver fé e amor, não é esperança. Ah, mas você pode acreditar. Pode acreditar. Tem fé e tem amor? Não. Então não vá acreditar, porque essa não é a esperança que vem de Deus. A falsa esperança é como um cheque sem fundo. Talvez muitos de nós aqui já recebemos um cheque sem fundo, né? Você recebe um cheque. Você pensa, puxa vida, tenho aqui tal valor, mas quando você desconta, quando você deposita, quando você repassa, ele é devolvido, ele não tem lastro, ele não tem suporte. Isso é a falsa esperança. Ela, na verdade, tem uma fachada, mas não se sustenta. Ela não traz resultado. Não traz resultado. Não traz resultado produtivo. Não traz resultado que beneficie alguém. É como uma nota falsa. Uma vez no Paraguai recebi uma nota de $50. Falsa. Para mim aquela nota era verdadeira. Comprei uma coisa, recebi troco e um tanto de nota miúda e mais uma nota de 50. Quando eu cheguei na outra loja que eu paguei com $50, a pessoa falou, essa nota é falsa. Falei, você está brincando? Não, estou falando sério. E aí que eu fui olhar, falei, a nota é falsa. Olha só, eu pensei que eu tinha $50, mas eu não tinha. Não tinha porque era falsa. O que eu vou fazer com essa nota agora? Uma pessoa falou assim, guarda ela aí que você consegue passar daqui a pouco. Daqui a pouco você põe no meio de um tanto e passa, não é? Eu falei, não, porque nós não somos difusores de falsa esperança. Nós não enganamos as pessoas, porque a esperança não engana. A esperança é verdadeira, a esperança traz vida, e ela é encabeçada pela fé, e ela tem como suporte o amor. Então aqueles que fazem isso, que repassam a maldade, eles não agem por fé e nem agem por amor. O que eu fiz foi, rasguei aquela nota imediatamente e tirei um pedaço dela, um quarto mais ou menos, e guardei na carteira. Falei, olha, isso aqui é para lembrar que eu recebi uma nota falsa. Rasguei a nota, joguei fora os outros pedaços. Isso é falsa esperança. Você pensa que tem, mas não tem. E alguém sempre se beneficia disso. Alguém sempre explora essa situação. Vejam bem, que aquele coxo na porta de Formosa, ele pediu esmola. E o Pedro respondeu, não tenho ouro, nem tenho prata. Porque normalmente o dinheiro era algum tipo de metal que tinha um valor, e normalmente o ouro e a prata são os valores, os metais com valor agregado maior. Então Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Veja bem que ter ouro e ter prata não é garantia de esperança. Não é. Aquele coxo, ele pensava, quem sabe, hein? Se esse pessoal que está entrando aí agora me der um dinheiro, quem sabe se me der um ouro, quem sabe se me der uma prata, o que isso mudaria a vida daquele homem? Que esperança traria? Seria comida para mais 2, 3 dias e ele continuaria coxo, ele continuaria mendigo, simplesmente isso? Era até perigoso aquele homem ficar rico e continuar mendigo. Por quê? Porque a vida dele era aquilo. Ser mendigo estava enraizado nele, porque quando ele olhava para as pernas, dizendo, olha, isso é que eu sou, isso é o que eu sou. Então o coxo, ele estava limitado a pedir dinheiro, simplesmente, e ele fazia isso há mais de 40 anos. Olha só, eu fico pensando, nós trabalhamos, todos nós, menos a Esther, nós trabalhamos há dezenas de anos, todos nós aqui, trabalhamos há mais de dezenas de anos. Para quê, hein? Para recebermos dinheiro. Trabalhamos muitos anos para recebermos dinheiro. E por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que as pessoas tenham dinheiro, as pessoas sempre querem mais dinheiro. É impressionante isso. Por que o dinheiro não basta? Por que o dinheiro não é suficiente? Por que uma pessoa que roubou aí 200 milhões, ele ainda continua roubando?
dinheiro que nem vai dar conta de gastar a vida inteira. Por que ele continua fazendo isso? Porque o dinheiro não traz esperança, porque o dinheiro não basta, porque existe um vazio no coração do homem, e esse vazio é como um abismo negro, tudo que você coloca ali dentro desaparece. Só existe algo que pode ser colocado e que vai preencher plenamente. Foi o que Pedro e João deram àquele homem: eu te dou Jesus de Nazaré. Esse Jesus, não importa o tamanho do vazio que há no ser humano, a falta de esperança, Jesus vem, ele completa, ele preenche, ele ocupa todas as partes, não fica nada vazio para as pessoas sofrerem por falta de esperança, absolutamente nada. Então, assim é o ser humano. Desse jeito é o ser humano. Queremos dinheiro, por mais dinheiro que se tenha, as pessoas ainda querem dinheiro. Ninguém fala assim: peraí, chega, não basta, não quero mais. As pessoas querem mais, querem mais. Isso é uma doença, isso é um desvio. Será que esse dinheiro cria então uma sensação de segurança, uma sensação de esperança, uma sensação de garantia de futuro? Será isso? Então nós encontramos, daquele coxo mendigo ao mais rico empresário da terra, todos querem dinheiro, e isso nunca basta. Nunca basta. A gente fica pensando em por que o ser humano é desse jeito. Porque há esse vazio que dinheiro não preenche. Dinheiro não preenche. Então as pessoas tentam outras alternativas. Mudar de emprego. Eu estou nesse emprego aqui, mas eu quero mudar de emprego. Mas por que você quer mudar de emprego? Porque eu estou infeliz aqui. Porque eu estou insatisfeito. Não é porque eu não estou ganhando o suficiente, é porque eu estou infeliz, eu estou insatisfeito. Então muitas vezes nós somos impelidos. Gente, precisa mudar de emprego? Sim, se quer mudar de emprego, se tem condição de melhorar para melhor, tem que mudar. Mas não como, sendo isso a esperança que vai resolver a nossa vida. As pessoas querem mudar de casa. Eu mudo de casa, uma casa melhor, uma casa maior. De vez em quando a televisão passa aí esses empresários, artistas com as suas mansões milionárias, milhões de dólares. Aí você fica pensando: por quê, hein? Por que isso tudo? Mas não basta. Amanhã eu quero comprar mais uma dessa, e mais uma dessa. Mas por que não basta? Porque é o vazio, é porque não tem esperança, e a esperança ela não pode ser substituída por mais nada. O filho pródigo, gente, ele não apenas quis mudar de uma casa para outra, mas ele quis ir embora de casa. Eu vou embora dessa casa. Quem sabe assim, o meu vazio é preenchido. Deixou um pai de amor, deixou um irmão, deixou um lugar estável para se aventurar e parar num chiqueiro, virar como porco e depois voltar mendigo para casa. Quer dizer, meu Deus, por que as pessoas querem mudar ao carro novo? Devemos sim ter um carro mais confortável possível. Mas eu tenho um, agora eu quero 2, eu tenho 3 e 4, ou talvez eu quero trocar de carro todo ano, porque fica um vazio no meu coração, e isso me gera uma ansiedade, eu quero preencher, falta de esperança, meu Deus. Olhe lá, quando tem pessoas que não querem mudar de esposa, de marido, mudar de namorado, mudar de namorada, e aí tem gente que já casou 5, 6 vezes, às vezes nem casa mais. Não é? Porque dá trabalho, né, gente? Dá problema jurídico aí, ou seja, aí só vai morar junto. Aí mora um tempo, aí larga aquele, mora um tempo com o outro. O que é isso, hein, gente? Vazio, falta de esperança. As pessoas não têm esperança, então nada basta. Gente, tem pessoa mudando até de sexo. Mudando de sexo. Peraí, eu sou homem? Não, agora quero ser mulher. Não, eu sou mulher, agora quero ser homem. Quer dizer, por que isso, hein? Por que isso? Porque falta uma esperança na vida dessas pessoas. Quando não, aquela pessoa que chega na frente do espelho, meu nariz, se talvez fosse um pouquinho mais aqui afilado, né, eu acho que eu ia ser mais feliz. Aí vai lá, afila o nariz, né? Mas o meu queixo ainda está um pouco largo, né? Aí vai lá, arruma o queixo. Aí depois fala, a saliência aqui perto do olho está um pouco assim, deixa eu arrumar isso aqui também. E começa a se arrumar. E aí você fica pensando, isso é compulsivo, isso é doentio. Por quê? Porque no coração das pessoas falta esperança, então elas ficam tentando buscar alguma coisa que possa preencher esse vazio. São falsas esperanças, não nascem na fé, nascem antes na vaidade e no egoísmo do ser humano, ou seja, não são sustentadas pelo amor. Todas essas mudanças que as pessoas querem. E olha só,
que nosso mundo hoje está repleto disso. O mundo está cheio disso. Por quê? Esperança. As pessoas precisam de esperança, mas de uma esperança que seja verdadeira, não disso tudo porque é falsa esperança. Ah, se você trocar o nariz você vai ser mais feliz. Ah, se você trocar de emprego você vai ser mais feliz. Se trocar de carro todo dia você vai ser... E a mídia, né, o marketing coloca a cara de pessoas bonitas e felizes juntamente com produtos, tentando induzir as pessoas, criando a sensação de que você será feliz. Mas tudo isso são mentiras. As mentiras como eram ensinadas aos pracinhas brasileiros lá na Itália, para dizer, olha, não é esse o caminho é outro, você pode ser feliz de outro jeito. Tudo isso mentira. Por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do braço mortal, que faz da carne mortal o seu braço, e afasta o seu coração do Senhor, porque ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando o bem vier. Não vem, ele não percebe quando o bem surge. Mas Pedro e João ensinaram sobre a verdadeira esperança. Queridos, existe uma esperança, existe algo verdadeiro, que realmente preenche o vazio do homem. A porta do templo, o coxo esperava que Pedro e João lhe dessem dinheiro, porque ele estava enraizado com a falsa esperança. Mas os homens de Deus mostraram a ele a verdadeira esperança. A verdadeira esperança, queridos, ela tem um nome. Ela chama-se Jesus. Tem uma referência territorial. É Jesus de Nazaré. O Jesus que viveu entre as pessoas. O Jesus que foi crucificado. O Jesus que ressuscitou. Existe, ele tem um nome e isso é verdadeiro. E a Bíblia fala que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, não cessará de gerar novos brotos. Se pela seca a sua raiz envelhecer e o seu tronco morrer na terra, ao cheiro das águas brotará e dará ramos novos como a planta nova. Olha, a Bíblia está dizendo, há esperança até para o tronco, há esperança até para aquela árvore velha, há esperança, existe uma saída. Por isso então Pedro e João disseram àquele coxo, aquele homem sem esperança, aquele homem que parece que não tinha saída, ele disse, olha para nós. Chamou a atenção daqueles homens para si, chamou a atenção daquele homem para si. Por quê? Porque eles tinham uma novidade, eles conheciam a verdadeira esperança. Eles tinham em si a verdadeira esperança. Eles se tornaram testemunhas e anunciadores da esperança. É isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos essa intimidade tão grande com Jesus, que é a esperança, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai. Essa expectativa, e Deus espera que nós sejamos isso. Que nós sejamos as pessoas para quem os outros possam olhar e dizer, eu vejo esperança nos seus olhos, eu vejo esperança em você, quando você fala comigo, eu vejo esperança, quando você fala comigo, eu sou encorajado, quando você me orienta, eu sou encorajado, eu passo a ter esperança. Essa é a expectativa de Deus acerca de nós. Por isso, então, eles disseram, em nome de Jesus o Nazareno. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João nem de Maria, foi em nome de Jesus, o Nazareno. Portanto, há esperança no nome de Jesus. A esperança. Jesus, o nome dele, nos ensinou a salvação pela fé. Ou seja, então vem a fé como o cabeça, como aquele que abre o caminho do relacionamento com Deus. Jesus nos amou, diz a Bíblia, até a morte, e morte de cruz. Ora, quer dizer então que entre a fé, a salvação pela fé e a morte de cruz, esse meio é preenchido pela esperança. Esse meio é preenchido plenamente pela esperança. Então, nós precisamos trazer à memória o que pode gerar esperança. Traga à memória o que é que vem na sua memória tantas vezes. O que é que vem à sua memória? Sabe, gente, muitas vezes a nossa memória vem frustrações, decepções, fracasso, falta de esperança, e a gente começa a pensar desse jeito, e a gente começa a agir desse jeito, e a gente começa a acreditar que o mundo é assim mesmo.
Ou seja, mas será que é isso que nós trazemos à memória? A Bíblia fala assim: traga à memória aquilo que pode gerar esperança. Então está escrito no livro de Lamentações: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é isso então? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. É isso que me dá esperança. A pessoa, por mais fracassada que esteja, leva esperança para ela. E a esperança é a misericórdia de Deus, é anunciar a misericórdia, é anunciar a salvação, é anunciar uma saída, é anunciar um jeito, é anunciar um caminho. Existe então uma forma de nós termos esperança e de nós anunciarmos a esperança. Assim, queridos, pensamos e vemos que diante do caos e do desespero que estão enraizados nesse mundo, por meio da ênfase dada à insegurança, olha a esperança roubada. Existe um movimento espiritual político, é um movimento espiritual político que tenta roubar a esperança do cidadão, que tenta roubar a esperança da população. E isso está na ênfase da insegurança. Quando nós ouvimos as mídias colocando ênfase na insegurança, que não tem segurança, que não se pode sair de casa, que é isso? É a pregação da falta de esperança. Quando nós vemos ênfase dada à doença, que é isso, meu Deus? É exatamente o retrato de um mundo sem esperança. Você fica pensando, se comer ovo, fica doente. Hoje, você tem que comer ovo, senão você fica doente. Espera aí. Então você não pode comer açúcar, que fica doente. Não, mas se tomar adoçante também, você fica doente. Não, tem que comer carne, senão fica doente. Não, se não comer carne, fica doente. Se não comer carne, fica doente. Você fica pensando, de todo jeito, a gente fica doente. De todo jeito é uma pregação de doença. Recebi um vídeo a semana passada, em que o médico mostrava que eu estou bebendo água errado. Falei, gente do céu, agora não sei nem beber a água. Porque a água assim, não vai cumprir o papel dela. Falei, meu Deus, que causa é esse no mundo? Tudo que nós fazemos está errado. Dá problema de saúde, a gente fica doente. Mas peraí, o que está acontecendo nesse mundo, meu Deus? É a pregação da falta de esperança, é a desestruturação do ser humano para o caos se instalar. Quando nós vemos ênfase à fome, porque a população está passando fome, porque tantos no mundo estão passando a fome, e tem tanta ênfase na fome, e às vezes a coisa nem é desse jeito. Falaram com um empresário desses milionários do mundo, acho que é o Elon Musk, falaram, olha, esse projeto seu aí dá para matar a fome do mundo. Quase que ele fica sendo culpado de ter fome no mundo. Ele falou assim, é mesmo? O dinheiro que eu estou gastando aqui mata a fome do mundo? Mata. Então me apresenta um projeto que eu vou dar o dinheiro para acabar a fome do mundo. Pode fazer o projeto então, eu vou dar essa quantidade de dinheiro, já que isso resolve o problema da fome do mundo. Cadê que resolve? Cadê as pessoas então? Cadê o projeto? Sabe por quê? Porque isso é balela. Isso é conversa para gerar insegurança no mundo, para roubar do ser humano a esperança. Tem fome? Sim, tem fome. Por quê? Porque muitas pessoas bloqueiam o caminho da comida. Lá, por exemplo, nos flagelados aí nos outros países que estão vivendo em miséria, os grupos terroristas, os grupos que geram divisão no país, eles fazem bloqueios e a ONU manda comida, eles tomam tudo, não deixa passar, enquanto lá os outros estão morrendo de fome. Então não é porque tem fome, não é porque falta comida, é porque falta solidariedade, é porque falta bondade, é porque falta honestidade. E tanta ênfase à morte, tanta ênfase ao ódio. Nós ficamos pensando, meu Deus, então diante dessa ênfase ao flagelo da humanidade, nós precisamos desconstruir essa mensagem de desespero. Temos que desconstruir, sabe, é a falsa esperança que é pregada. E para nós desconstruirmos isso, essa desconstrução da falsa esperança ou do caos, ela tem que começar em nossas próprias vidas, em nome de Jesus. A construção da verdadeira esperança em nome de Jesus deve começar em nós, em mim, em cada um de nós. No nosso dia a dia, que seja em porções pequenas, que seja em pequenos ambientes, que seja para uma pessoa ou para duas,
precisamos pregar a esperança. Vai começar em nossa vida e nós precisamos então nos alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia, olha aqui, a Bíblia ela traz esperança. Então o que é que falta? Falta anunciar a esperança. Não é anunciar a exploração, é anunciar o amor de Deus, a esperança, o perdão, a salvação das pessoas. Precisamos mudar o nosso discurso. Precisamos colocar esperança no nosso discurso. Precisamos colocar esperança nas nossas palavras. Precisamos colocar esperança naquilo que nós fazemos, na nossa convivência do dia a dia. Precisamos mudar o nosso discurso. Então não podemos carregar um discurso caótico com ênfase na miséria. Tem que ser com ênfase no amor de Deus, na esperança para o ser humano, assim como Pedro e João fizeram. Ouro eles não tinham, prata eles não tinham. Imagina então aquele coxo olhando para ele fala, não tenho ouro, não tenho prata. Ele fala, o que você tem então para me dar? Então você não tem nada para me dar? É assim que o mundo pensa, você não tem ouro e prata, você não tem nada. Mas ele disse, olha, não tenho ouro, mas não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E não só foi uma ordem, não. A Bíblia fala que Pedro segurou pela mão e levantou aquele homem, e puxou aquele homem. Ou seja, uma atitude de envolvimento para ter esperança, queridos. Ninguém tem esperança de longe. Ninguém tem esperança pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, como é que você vai segurar a mão de um coxo para levantá-lo pelo WhatsApp? Como é que eu posso levar essa mensagem de esperança pelo e-mail? Não, isso é presencial, isso é olho no olho. Pessoa com pessoa, é mão na mão, olho no olho, é assim que nós fazemos. E foi o que Pedro fez, ele segurou aquele homem que possivelmente devia ter as mãos grossas, sujas, de ficar andando, segurando no chão, botando a mão no chão. Mas Pedro, naquele momento, o amor, o milagre, a esperança maior, segurou o homem e disse, olha, em nome de Jesus, anda. E levantou e puxou. Pedro tinha tanta convicção, que ele puxou o homem. E o homem naquela hora se levantou, a Bíblia diz que tudo se firmou nele, os pés, o tornozelo, os artelhos, tudo se firmou, e ele ainda foi um pulo. O homem nunca pulou na vida, o homem nunca pulou na vida. A primeira coisa que ele faz é pular. Ele pulou, a Bíblia diz que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus, glorificando a Deus, e a Bíblia diz que todos estavam ali pasmados, porque estava acostumado com um homem sem esperança, coxo jogado na porta daquela igreja, pedindo esmola. Ah, Jesus, meus queridos, Jesus o Nazareno, ele é o nome da esperança, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o ódio, Jesus venceu a culpa, Jesus venceu o medo, ele venceu tudo, por isso que ele é a esperança. E nós podemos anunciar a esperança sem medo, porque Jesus honra a esperança que nós proclamamos no nome dele. Jesus honra. Por isso então a Bíblia diz, bendito o homem que confia no Senhor Jesus, cuja esperança é o Senhor Jesus, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor, mas a sua folhagem fica verde, e no tempo da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem, bendito o homem, cuja esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. E quando ele é a nossa esperança, nós podemos, sim, não apenas viver dessa esperança, mas fazemos como Pedro e João, sermos proclamadores da esperança. E aquela esperança alcançou naquele dia 2.000 pessoas. 2.000 pessoas foram alcançadas pela esperança, porque curaram um homem. Podemos fazer bem a uma pessoa, e isso pode se multiplicar por 2.000. Foi o que aconteceu na experiência de Pedro. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a ter esperança, a enxergar a esperança, a viver a esperança em nome de Jesus. Talvez alguma coisa na sua vida que você está sem esperança. Talvez tenha uma área da sua vida, talvez tenha um segmento da sua vida que você parece estar sem esperança. Mas Jesus está dizendo, há esperança para você. Creia nessa esperança,
Confesse essa esperança, declare essa esperança, e aí você traz a existência, você traz a esperança à existência na sua vida, e será maravilhoso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, são tantas as circunstâncias, são tantas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, ó Deus, e às vezes, Pai, chegamos a pensar que não há esperança, que não tem saída. Senhor Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, ó Deus, pessoas com quem convivemos, Senhor, ó Deus amado, olhamos para eles tão sofridos e sofremos também. Sofremos também, Pai, parecendo que não temos esperança, parecendo, ó Deus, que não conhecemos Jesus, a esperança viva. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, meu Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus a encontrar a esperança, a crer em Jesus Cristo a esperança, a sermos, ó Deus, proclamadores da esperança. Ó Deus, ajuda-nos a desconstruir a falsa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a desconstruir o caos. E que na nossa boca, Pai, seja encontrada a palavra de esperança. Que em nossa boca, Pai, seja encontrada a palavra de fé. Em nossa boca, Pai, a palavra de vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te imploro, Senhor. Coloca em nós a esperança, Senhor. E, ó Deus, que o espírito da mentira, Satanás, ó Deus, que é o pai da mentira, tantas vezes tem mentido para nós, meu Pai, dizendo, ó Deus, que não há esperança, que o Senhor não vai livrar, que o Senhor não vai socorrer, ó Pai, que os filhos não se converterão, que os irmãos, ó Deus, não se salvarão, Pai, e que haverá morte e miséria, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a tapar a boca do espírito da mentira, Senhor Deus, com a palavra de esperança, com a palavra de fé, com a palavra de misericórdia que o Senhor Jesus Cristo trouxe e implantou em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faça-nos, Pai, testemunhas da esperança. Faça-nos, ó Deus, pessoas que viveram e experimentaram a esperança. Faça-nos, ó Pai, instrumentos de salvação, instrumentos, ó Deus, de cura para a vivificação do mundo caótico, Pai. E que a transformação do mundo, ó Deus, comece na minha vida, em nossas vidas individualmente, na nossa família, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho. Oh Deus, eu creio, Senhor, nós cremos, ó Senhor, cremos na sua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado por nos alimentar de esperança, para que façamos deste mundo, ó Deus, um mundo de esperança, para que, ó Deus, salve-se pessoas, para que mude governos, Pai, para que a injustiça, ó Deus amado, seja vencida, a mentira, ó Deus amado, perca para a verdade, e assim, Pai, toda a terra vai proclamar a glória do Senhor, e a glória do Senhor vai se manifestar em toda a terra, Pai, porque bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém, Senhor, graças a Deus, graças a Deus.